Se por um acaso você ficou curioso no Medium Whey e não sabe se é uma boa proteína, seria equivalente, melhor ou pior que o whey concentrado, fica aqui ponto a ponto que eu vou destrinchar o melhor custo-benefício para você. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente pode observar de forma discrepante é em relação ao preço, né? Logo de cara a gente bate o olho e vê que o whey concentrado é quase a metade do preço do Medium Whey, R$ 124 contra R$ 69,90. Então, para quem realmente está com baixo orçamento, você olhar e falar que tem uma fonte de proteína por quase metade do preço é realmente bem atrativo, mas a gente vai analisar ponto a ponto, né? Bom, e o principal ponto aqui, fundamental para começar a discussão, é analisar a lista de ingredientes para ver se realmente os dois têm a mesma qualidade proteica, né? Então, quando a gente vai comprar ali um produto de proteína, a gente analisa para ver se é uma proteína de alto valor biológico, uma boa capacidade absortiva, e no caso o whey ali é indiscutivelmente uma das melhores fontes. E quando a gente analisa a lista de ingredientes do whey concentrado para o medium whey, é basicamente a mesma coisa. Alguns emulsificantes, corantes, proteína do soro do leite, maltodestrina e só. Então, isso, ao meu ver, é um ponto muito positivo, né? Enquanto o medium whey tem ali 100% da base proteica, o whey protein, alguns outros produtos que têm o whey no nome contêm blends proteicos que não são da mesma qualidade, né? Uma qualidade um pouco inferior, apesar de que realmente alguns blends são interessantes para bater a cota total proteica. Mas falando em qualidade, a gente pode observar que ambos têm a mesma qualidade proteica, os mesmos ingredientes, né? Porque eu comparei aqui whey protein e chocolate do mesmo sabor. Então, nesse primeiro aspecto, dá para dizer ali que os dois saem empatados, porque no final das contas é a mesma qualidade proteica. Ok, agora aqui, analisando o rótulo, as coisas ficam um pouco mais complexas e interessantes para a gente comparar o custo-benefício de cada um. Comparando agora os dois produtos em uma quantidade de 30 gramas por porção, a gente começa a observar algumas diferenças, algumas discrepâncias, que aí realmente é onde a gente vai entender o contexto de qual whey é para cada um. Então, observando aqui primeiro a quantidade de carboidrato por porção, o whey protein tem apenas 4,2 gramas de carbo por dose, o que é uma quantidade bem baixa realmente para um whey protein até concentrado, enquanto o medium whey vai ter ali generosos 10 gramas por porção. Não é muito também, não chega ali a ser uma quantidade exorbitante, como é de um blend de proteína às vezes, ou mesmo de um hipercalórico, sendo totalmente desproporcional, né? Às vezes tem mais carbo até do que proteína, então pensando numa fonte de proteína, os dois ali se encaixam muito bem, apenas essa ressalva de que o whey do medium vai ter ali um pouco mais de carbo. Comparando agora a quantidade proteica de cada um, a gente observa que o whey concentrado possui 23 gramas de proteína por dose, o que corresponde ali à média de quanto tem de proteína no whey concentrado, geralmente varia entre 20, 21 a 25, 26 no máximo gramas de proteína por dose. E bom, agora em relação ao medium whey, não é tão longe assim, tá? Uma diferença apenas de 6 gramas. Então vai possuir 17 gramas de proteína por dose, o que é uma quantidade legal também, uma quantidade razoável. E por fim, aqui agora a quantidade de gordura, tá? Os dois apresentam a mesma quantidade. Enquanto o whey protein concentrado apresenta 2 gramas de gordura por dose, o medium whey vai apresentar 1,9. Então eu peguei o mesmo sabor, né? Alguns podem ter uma pequena variação, mas geralmente é em torno disso mesmo, tá? 1 grama, 2 gramas de gordura, então isso basicamente é a mesma coisa. Agora uma dica e um ponto interessante que eu acho que vale a pena ressaltar aqui é que eu não encontrei a lista de aminoácidos do medium whey, ou seja, quando a gente analisa uma proteína, é sempre importante que a gente veja ali a lista de aminoácidos essenciais e não essenciais, porque o que acontece? O whey protein é uma fonte proteica de alto valor biológico, então sim, vai ter aminoácidos ali que são essenciais numa boa quantidade e que é sempre bom a gente observar se corresponde com o que o produto promete, né? Então, por exemplo, pegando aqui a lista do whey concentrado, a gente vê uma quantidade interessante de BCAAs, né? Leucina, isoleucina, valina, fenilalanina também, triptofano, lisina, enfim. Já no medium whey a gente não encontra, né? O que parece um pouco estranho. De qualquer maneira, fica aqui só uma ressalva, né? Mas tudo bem, apesar disso, dá pra gente levar em consideração que o que informa na lista de ingredientes é que essa proteína é a proteína do soro do leite, né? Ou seja, a mesma do whey concentrado. Logo, a gente pode presumir, assim, que a mesma lista de aminoácidos, a mesma lista de aminoácidos essenciais. Então, ali vai ter boas quantidades de BCA. Mas é sempre bom de ficar de olho, né? E ver se realmente o produto tem as informações que correspondem àquilo que ele promete. E olha só, pessoal, vamos lá. Qual que é o macronutriente mais caro da dieta? É a proteína, certo? Beleza. E quando a gente compra o whey protein, a gente está buscando uma qualidade proteica boa e uma quantidade também suficiente para a gente bater a meta total diária de proteína. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu basicamente somei os valores, né, dos macronutrientes e coloquei o preço para saber realmente quanto a gente está comprando de cada produto. Olha só, quando a gente compra o whey protein concentrado, a gente está comprando basicamente 779 gramas de proteína, 138,6 gramas de carbo e 66 gramas de gordura. Ou seja, a gente tem uma boa proporção aqui de proteína em relação ao carboidrato, que seria basicamente 4 vezes, 5 vezes o valor da proteína, né? Então tem uma boa razão aqui de forma estimada. Agora, em relação ao medium whey, a gente observa que quando a gente compra 1 kg de medium whey, a gente consome ali no produto 561 gramas de proteína para 330 gramas de carbo e 62 gramas de gordura. Ok, apesar do valor, dá pra gente presumir que a gente está comprando mais proteína do que carboidrato. De qualquer maneira, se você pensa em comprar em relação à proporção, aqui vai um ponto pro whey concentrado, né? Porque realmente você está investindo mais num produto que tem mais proteína por gramagem.
Mas vamos avançar aqui a discussão, porque agora as coisas começam a ficar mais interessantes. E olha só, eu fiz outra conta aqui que vai te ajudar a direcionar você ou pro whey concentrado ou pro medium whey, fazendo a conta da quantidade que você gastaria por dosagem. O whey concentrado, basicamente, a gente pagaria em 23 gramas de proteína R$ 3,93, aproximadamente ali R$ 4 por dose. Ok. Já o medium whey a gente pagaria por 17 gramas de proteína, R$ 2,11, basicamente ali metade do valor. Então, quando a gente pega todo o saldo de proteína, de carboidrato ou de lipídio e realmente a gente vê o que seria o melhor custo-benefício, a gente pode presumir que, apesar do whey concentrado ter mais proteína por dosagem e também ter menos carboidrato, né, com o mesmo valor calórico, a gente pode observar que realmente ele sairia um pouco mais caro. Já o medium whey, apesar de ter menos proteína e ter mais carbo, a quantidade de dinheiro que você gastaria por dosagem é menor. Ou seja, ambos são da mesma qualidade proteica, um vai ter mais proteína concentrada, o outro vai ter menos, mas a pergunta final para você escolher um deles é: para que você utiliza o whey protein? Eu diria que se você realmente é um atleta ou está buscando uma quantidade de carboidrato menor na dieta, se você está restringindo, fazendo uma dieta mais low carb e realmente esses 6 gramas vai fazer uma diferença crucial na sua dieta, aí tudo bem, eu acho que vale a pena você investir no whey concentrado. Agora, se você tem um orçamento um pouco mais restrito e basicamente utiliza o whey protein, né, a fonte proteica, para bater a meta diária com uma boa qualidade proteica, o medium whey pode sim ser uma boa opção no melhor custo-benefício, porque no final das contas a caloria vai ser a mesma, com um pouquinho mais de carbo, com um pouquinho mais de proteína, mas no geral vai te ajudar a bater a meta total diária. E se você tem dúvida do quanto consumir de proteína, qual que é o melhor horário, como você deve fracionar, dá uma olhada aqui nos vídeos do canal que eu tenho uma orientação interessante baseada em evidência científica. E se você tiver qualquer outra dúvida relacionada a blend de proteína, qualidade proteica, proteína da soja, proteína de outras fontes, deixa aqui um comentário, deixa uma pergunta, dá um like e se inscreva, que isso ajuda demais no meu trabalho. E é isso aí, valeu!